Sou especialista aqui no LNBR, é um prazer ter hoje vocês com a gente. Espero que vocês curtam o dia, as apresentações e o nosso tour virtual à tarde. Eu espero vocês lá. Quem vai fazer a nossa apresentação agora para vocês é o Eduardo Couto. O Eduardo Couto é o nosso diretor do LNBR. O Eduardo tem uma grande bagagem fora do país, é físico, então os físicos vão se ver presentes ali nele. E hoje ele está nesse mundo que é um mundo muito mais da biotecnologia. E aí ele vai explicar isso para vocês. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau. Obrigado, Ju. Bom dia, pessoal. Olha, eu vou dizer que para mim é um enorme prazer ter um público assim seleto, porque eu conheço poucas pessoas que acordam cedinho para ouvir falar de ciência e tecnologia. Então, dizer que para vocês, que vocês são uma fonte de inspiração para a gente, assim, saber que tem gente que realmente acredita na importância disso. Então, sejam bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, usar esses 15 minutos, para falar um pouquinho sobre a biotecnologia industrial e o desenvolvimento sustentável, né? O meu interesse hoje é muito mais de dizer para vocês o que a gente faz e por que a gente faz, e não necessariamente como a gente faz. E eu acho isso muito importante porque quando você está trabalhando com ciência, normalmente a gente entra em muito detalhe daquilo como a gente faz porque a gente é apaixonado, mas às vezes a gente perde a oportunidade de comunicar. Então eu espero que eu consiga passar para vocês o entusiasmo dos nossos pesquisadores. Tá? Deixa eu começar com essas duas motivações aqui que para mim é o pano de fundo da nossa discussão. Vejam bem, é, uma maneira de você medir a prosperidade de um país ou como que ele está gerando receitas, empregos, é o crescimento econômico, né? E a gente olhando no passado, as séries históricas, fica cada vez mais claro que quando você tem um crescimento econômico, isso leva a um aumento na demanda de energia. Tem um outro fenômeno que está acontecendo, que não só existe um aumento das populações hoje em dia, mundiais e no Brasil, mas existe também uma tendência de urbanização. Isso faz com que as pessoas, então, morando em cidades, acabam tendo um outro perfil de consumo e comecem a se preocupar com o consumo de produtos industriais. Vejam, por exemplo, a casa de vocês, ou seja lá na escola que vocês estão agora, eu não sei onde vocês estão. Mas se vocês olharem para a direita e para a esquerda, dá uma olhada no ambiente que vocês estão. Grande parte das coisas que estão aí são produtos industriais. E se você falar que está numa sala vazia, a própria parede vem de produtos industriais, né? Os materiais utilizados para isso são produzidos industrialmente. Então, o que está acontecendo? Uma demanda maior por energia e uma demanda de produtos industriais. Muito bem, como é que isso é resolvido? O motor do crescimento, desde a Revolução Industrial, e aqui nós estamos falando de mais ou menos uns 2 séculos, ele vem do modelo do petróleo, né? O petróleo entra numa refinaria e grande parte do que sai da refinaria sai na forma de energia. O que é isso? É combustíveis, né, como gasolina, diesel, querosene de aviação, calor, eletricidade, e apenas cerca de 10% são outras coisas que nós chamamos de petroquímicos, né? São outros derivados do petróleo. Por exemplo, um representante bastante conhecido dos petroquímicos está na nossa vida diária, que é o plástico, né? Quando vocês olham o mundo dos petroquímicos, vocês vão perceber que tem milhares de coisas na nossa casa que vêm dos petroquímicos. As tintas que a gente usa, resinas, uma série de coisas que fazem parte do nosso dia a dia e às vezes a gente não se pergunta de onde vem. Qual é o problema disso tudo? É que com essa demanda de energia e demanda por esses produtos industrializados, esses processos podem gerar resíduos tóxicos e poluentes, emitir gases de efeito estufa também, e tem um outro problema que a gente precisa endereçar, que é um problema não só da produção desses produtos industriais, mas o nosso próprio consumo. Se vocês pararem para pensar,
a nossa lógica de consumo é usar e jogar fora. Você usa, joga fora, usa, joga fora. Não, talvez não seja a lógica mais inteligente que a gente deveria ter olhando para o futuro. Bom, esse foi um modelo de crescimento de vários países no mundo. E o que nós estamos fazendo aqui no LNBR, no CNPEM, é questionando se a gente olhar para frente, olhando para o planeta, será que esse modelo é o melhor modelo? Será que a gente não deveria trabalhar numa transição para um modelo mais sustentável, mais limpo? E aí vem a primeira quebra de paradigma. Eu vou falar de 3 quebras de paradigmas para vocês, tá? A primeira delas é essa. A nossa ideia aqui é substituir o petróleo por alguma coisa renovável, como a biomassa, né? No Brasil, a gente tem cana, tem eucalipto, tem milho, tem vários tipos de biomassa, né? Ela é abundante, ela é diversificada. E aí, o grande desafio é a gente pegar essa biomassa, tal qual a gente faz com o petróleo, e transformá-la num produto de valor agregado, que aqui pode ser energia, químicos e materiais, mas vai ter o bio na frente. Então, um exemplo de bioenergia. O etanol, que quando você vai no posto de abastecimento, você bota lá o etanol no carro, tá? É uma bioenergia. Ou um bioplástico, ou um ácido produzido de origem biológica e assim por diante, tá? Então, isso é uma quebra de paradigma. A gente está mudando a maneira de transformar a matéria-prima para produzir produtos mais limpos. E com isso a gente teria fontes renováveis. A segunda quebra de paradigma tem a ver com o que se chama de economia circular. E aí tem muito a ver com a nossa responsabilidade como cidadãos, né? Qual que é a ideia? A gente tem que mudar nossos hábitos de consumo. Então vejam aqui do lado esquerdo, é a matéria-prima que está entrando. E olha que interessante, o nosso setor agroflorestal fornece série de resíduos agrícolas e florestais que a gente pode usá-los como matéria-prima. A pecuária também tem resíduos e, obviamente, nas cidades a gente tem as indústrias que produzem resíduos e também os resíduos urbanos. Imagina, então, se a gente for capaz de transformar todos esses resíduos do lado esquerdo nesses produtos do lado direito. Não são só, então, os petroquímicos e os materiais que você pode, inclusive, usar para perfumaria, tá? Tem muita coisa que a gente usa de produtos aí, de cosméticos e tal, que vem de derivados de petróleo, tá? Mas a gente usa para energia e transportes, a gente usa para agricultura e também para a saúde, certo? Então, a grande pergunta é: conseguimos fazer essa transição? E antes da gente respondê-la, a gente tem que ver como a gente vai fazer essa transição. E aí eu tenho que lembrar vocês que a gente vive numa biosfera. O que está na biosfera? É uma região de mais ou menos umas 2 dezenas de quilômetros que envolve a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, a água e a terra começam a ser importantes. E aqui vem um conceito extremamente relevante. Lembrem-se disso. Não basta ser renovável, tem que ser sustentável. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar lá uma biomassa, produzir um produto industrial, mas ao fazer isso, eu posso estar consumindo muita água, eu posso estar utilizando muita terra, uma terra que poderia ser usada para a produção de alimentos, ou eu posso até estar gerando gases de efeito estufa, além do que eu geraria se eu estivesse usando petróleo. Isso não é óbvio, não, tá? Mas quando você faz os cálculos, você percebe que é possível. Então, aqui no LNBR, no CNPEM, nós estamos muito preocupados que ele seja, além de renovável, também sustentável. E aqui eu deixo essa pergunta para vocês. Se o nosso modelo de crescimento econômico é baseado no retorno econômico, no PIB do país, será que o nosso capital natural ele também não tem um valor importante que deve ser contabilizado? Do nosso lado, a nossa preocupação é com a preservação desse capital natural quando a gente faz os desenvolvimentos industriais. Muito bem, dito tudo isso, eu vou apresentar para vocês uma tecnologia que eu acho que é habilitadora, que é o que vai permitir essa transformação dessa biomassa nesses produtos aqui que são necessários para o nosso dia a dia. Por exemplo,
Aqui nos químicos materiais, você pode ter o detergente que você usa em casa, o sabão, as tintas, os revestimentos. Tem uma série de coisas que vocês vão pensar e vocês vão encontrar de produtos industrializados. E essa biorefinaria, a gente pode usar várias técnicas ou várias tecnologias. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é a biotecnologia. O que é isso? Basicamente, a gente quer pegar organismos vivos, aqui está em cima está um exemplo de uma levedura, né? Tipo aquela levedura que a gente usa para cozinhar do pão, né? E os micro-organismos, eles possuem as enzimas dentro deles. As enzimas são espetaculares, porque elas viabilizam algumas reações, elas aceleram reações, e a natureza é muito sábia. Ela desenhou esses micro-organismos com um conjunto de enzimas para que eles sobrevivam. Foram quase 3 bilhões, 4 bilhões de anos de evolução. Então, a gente quer olhar para o que a natureza fez e fazer a pergunta mais difícil. Será que eu consigo modificar esses micro-organismos de tal maneira que eles consigam produzir para mim as energias, os químicos e os materiais que eu quero? Essa é a grande pergunta. E não é trivial, porque eles foram desenhados para sobreviverem, não para produzir produtos químicos. E aí entra a pesquisa e o desenvolvimento que a gente faz. Então, resumindo, o que eu disse aqui na introdução? 3 coisas para vocês lembrarem. A gente quer uma produção industrial de base biológica. A gente quer que, ao fazer isso, a gente seja mais eficiente na utilização dos recursos e, de uma certa maneira, reduza o impacto ambiental. Se a gente fizer isso direitinho, talvez a gente encontre soluções de tecnologias desenvolvidas no Brasil que podem ajudar a indústria brasileira e aí promover o crescimento econômico de uma maneira sustentável. Bom, não é tão trivial assim. Eu vou dizer para vocês por quê. Isso aqui é um relatório do MIT, de uns 10 anos atrás, que ele diz o seguinte: essas moléculas biológicas são muito mais complexas do que só tratar com uma química, né? E o que acontece aqui? Esses micro-organismos vão estar existindo em reatores. E quando você leva esses reatores, principalmente para escalas maiores, fica difícil prever ou controlar o comportamento deles. Além disso, tem questões regulatórias. Então, tem grandes desafios aqui de colocar a ciência junto com a engenharia. E aqui, a terceira quebra de paradigma, e esse é o meu penúltimo slide. Tá? O que a gente está tentando fazer? Então, vocês vejam aqui, tem um desenho de um micro-organismo, de verdinho, e dentro tem um DNA estilizado e tem umas engrenagens. E aqui vocês veem uma carta de computador, né? Circuitos e tal. Qual que é a ideia aqui? É que a gente quer olhar para essas partes biológicas do micro-organismo como se ele fosse partes de um grande material, em que a gente vai desenhar, controlar e construir, utilizando as ferramentas de biologia sintética e inteligência artificial, justamente para produzir esses produtos de interesse industrial. Tá? Tem questões fundamentais extremamente interessantes. Esses caras aqui ganharam o Prêmio Nobel em 2013 porque eles trouxeram a física quântica para explicar a função das enzimas dessas moléculas biológicas. Esse desenho aqui mostra uma enzima. A enzima é um negócio tridimensional, tá vendo aqui? Esse em azulzinho são as ligações químicas. Aqui, de ocre ou de marrom, é a parede celular de uma planta, por exemplo, é a biomassa, de onde eu vou extrair os meus açúcares, aqui em vermelhinho, tá bom? Esses açúcares é o equivalente do petróleo que a gente vai usar para construir os produtos químicos. O que acontece é que aqui no centro da enzima, onde ela atua, o cockpit da enzima, você tem trocas de elétrons. Como você tem trocas de elétrons, para você entender esses mecanismos de quebrar e formar ligações químicas, você precisa trazer a mecânica quântica. Então, a gente está unindo a física quântica com a biologia para endereçar esses desafios do futuro. E o CNPEM é bastante feliz no sentido que a gente tem não só simulações de mecânica quântica, que você vê
são ligações químicas, né, que a gente procura simular, mas a gente tem microscópios, ou até os círios, que fazem esses estudos em níveis atômicos, em escalas de angstroms, né, 10 a menos 10. Né? Então, metros são escalas bastante pequenas, e os círios pode até permitir que a gente chegue em escala subatômica. Mas isso é o trabalho que você faz na bancada. Para que isso chegue na sociedade de fato, aqui no LNBR a gente tem uma planta piloto. Então, esses reatores grandes são onde a gente vai colocar as nossas biotecnologias e deixá-las mais perto das condições industriais para que elas mais rapidamente cheguem à sociedade. A escala que a gente está falando aqui é mais ou menos 10, 100, às vezes 1000 vezes daquilo que é possível fazer num laboratório de universidade. Bom, meu tempo acabou. Então, se vocês querem lembrar uma coisa que eu falei para vocês, essa é a mensagem que eu gostaria que vocês levassem para os seus alunos. Que a biotecnologia pode ser responsável por uma transição para uma indústria de base biológica, renovável e também sustentável, que possa gerar riquezas e empregos qualificados para o Brasil. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Nós não temos perguntas por escrito, então nós podemos abrir para umas 2 perguntas. Opa, apareceu uma pergunta. Ah, não estava aparecendo para mim, perdão. Agora apareceram as perguntas, só um instantinho. Eduardo, o Fernando Furtado pergunta qual o percentual mundial estimado atualmente da substituição dos petroquímicos por alternativas de fontes renováveis. Afinal, Nossa, Fernando. O que mais parece preocupar é se há, de fato, condição de substituir os petroquímicos usados no mundo moderno, que parecem figurar como mais importantes que os próprios combustíveis fósseis. Nossa, Fernando, essa pergunta foi lá no CERN. Muito boa pergunta. A resposta vai ser um pouco longa, mas ela é importante, tá? Vamos separar. Lembra que eu falei de combustíveis e petroquímicos, né? Os combustíveis hoje é da ordem de 5%. Tá? Então, se você pegar todos os combustíveis produzidos no mundo, cerca de 5% vem de fontes de biocombustíveis, tá? Fontes renováveis, como eu falei para vocês. Quando a gente olha para petroquímicos, essa substituição está mais ou menos entre 1,3%, 1,4%, na maioria dos países. Tá? É bem pequena, é menor do que combustíveis. E você vai virar e falar assim, o que seria um número razoável? O número razoável é o que a Agência Internacional de Energia estima que a gente deva ter em 2050, 2060, para contribuir para a redução das mudanças climáticas, é que a gente tenha entre 25% e 30% de biocombustíveis no mundo. Tá? O Brasil hoje produz cerca de 23%. O Brasil já está liderando essa revolução. Mas no que tange aos químicos, esse número ainda é muito pequeno. Bom, mais uma pergunta, professor, da Birgit Frei Ritel. Professor, ao se manipular micro-organismos, não existe um risco envolvido deles serem nocivos aos seres humanos? É muito boa pergunta também, Brigitte, e eu fico muito feliz de você fazer essa pergunta, porque esse caminho que a gente está tomando exige uma responsabilidade social muito grande. A gente tem que ter um compromisso com a ética científica quando fazer isso. Eu concordo com você. No nosso caso, a gente procura evitar, a gente não trabalha muito com micro-organismos virulentos, né? Micro-organismos que causam doenças. Nós estamos falando aqui de micro-organismos para fins industriais. Tá? Então, a gente tem que ter uma série de controles para fazer isso. Por exemplo, existem linhas de pesquisa, e isso eu vi uma palestra recentemente no MIT, o que eles fazem? Eles, quando estão modificando as partes do micro-organismo, eles colocam contadores desses micro-organismos. O que é o contador? Imagina que você fez uma modificação numa parte biológica. Aí conta lá 1. Aí você faz a segunda modificação, 2, 3, 4. E aí
eles estão desenhando mecanismos de biossegurança que permitem que, depois de um certo número de contagens, o mecanismo se destrói. Tipo Missão Impossível, que você vê, tudo vai ser destruído lá, essa gravação vai ser destruída. É mais ou menos essa lógica, que eles têm pesquisadores tentando fazer isso, justamente para permitir esse tipo de controle. Não é o único controle, há outras maneiras de controlar isso também. Uma última pergunta. O Cláudio Paris, não sei como fala, perdão. Professor, quais políticas públicas fomentam a transição de produtos industriais para a biotecnologia no Brasil atualmente? Poxa, essa é uma excelente pergunta, viu, Cláudio? E eu acho que tem várias políticas, né? Vou mencionar algumas aqui, mas elas não articulam da maneira que eu articulei aqui. A gente está bebendo nessas várias fontes. Por exemplo, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele fala da importância da biotecnologia como uma tecnologia habilitadora, né? Nós temos também o combustível Programa do Combustível do Futuro, né? Que olha para a produção de biocombustíveis. Inclusive, a gente tem uma lei de 2017, recente, né? Que ela diz o seguinte: aqueles que estão produzindo petróleo vão ter que comprar uma cota a precificação do carbono. Eles vão ter que comprar uma cota de uma coisa que se chama CBIOS. Esse CBIOS, aquele que produz petróleo vai ter que comprar CBIOS, e aquele que produz fontes renováveis vai vender o CBIOS. Isso vai para a Bolsa de Valores. Então, você vai ter um mercado que estimula a produção de fontes renováveis. Isso é uma política do Brasil, uma política avançada mundialmente, que está em vigor. Outra política importante no país, por exemplo, é a política de resíduos sólidos, né? A gente tem que pensar em como lidar com esses resíduos. E uma área que nos interessa no LNBR, por exemplo, são os plásticos, né? Os plásticos, a gente tem que pensar em dois problemas. Um é a biodegradabilidade, né, para que ele seja recuperado, e a outra, imagina se eu consigo pegar esse plástico, despolimerizar o plástico e utilizá-lo novamente, quase que ele fosse um plástico virgem, para fazer outros produtos. Lembra do conceito da economia circular? Então, tem dessas políticas. Tem políticas na área do Ministério de Agricultura também, para fomentar uma agricultura sustentável e renovável. Então, o Brasil está, sim, se movimentando. Além do que, o Brasil se comprometeu com a redução de mudanças de gases de efeito estufa, com as mudanças climáticas. Então, tem várias políticas que têm apoiado nisso. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Obrigado, Eduardo. Renan, desculpa. Sem problema. Acho que a gente pode concluir por aqui essa sessão do Eduardo. Eu convido a todos para continuarem assistindo às aulas gravadas, que aí elas vão dar mais detalhes da parte científica de todo esse processo que o Eduardo descreveu. E também lembrem-se das aulas ao vivo à tarde e a visita ao LNBR, onde vocês vão poder fazer também mais perguntas ao vivo para os pesquisadores do laboratório. Gente, muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Tenham um bom dia, divirtam-se e muito feliz que vocês são os nossos guerreiros aí para transformar esse país. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.